Uma coisa que é interessante a gente entender, eu não sei se algum de vocês aqui já foi para a Índia ou já foi para a Ásia, mas assim, é um choque cultural que é tão grande que quando você chega nesses lugares, mesmo que você não chegue, que você estude alguma dessas filosofias da Ásia, principalmente eu acho que da Índia ou Nepal e essas regiões, é tão diferente da forma como a gente enxerga que às vezes é até difícil você dar o mesmo nome. Você fala corpo, por exemplo, é um exemplo. Você fala corpo, e um indiano fala corpo, quando ele diz corpo, ou sharira, em sânscrito, e a gente fala corpo, é a mesma palavra. Mas o significado é tão diferente, né? É tão diferente que não parece a mesma coisa. É a mesma coisa, fazendo um parênteses, da palavra, você pega Tupã, que os indígenas brasileiros referem-se a Deus, e a gente fala Deus dentro do nosso contexto cristão. Lá em 1700, eu não lembro, mas 1750 mais ou menos, proibiram os índios de poderem falar a sua própria língua. Falaram, não, fala essa língua, não tem Tupã, é Deus, fala Deus. Só que quando você muda a palavra, você traz junto todo o significado dessa palavra, que às vezes é completa, é tão diferente que não tem relação. E aí você mata a cultura com isso, né? Então, fazendo esse parênteses, acho que o primeiro desafio para a gente entender essa pergunta, o que é o corpo, o que é a emoção, o que é, acho que a mente, o espírito, alguma coisa assim, a pergunta, é a gente conseguir entender a perspectiva e o paradigma dessa cultura na qual a palavra corpo, emoção, mente e espírito, no qual tudo isso está inserido. E o indiano, assim como outras culturas do Oriente, eles não enxergam o corpo humano, por exemplo, em partes. Eles têm esse mesmo hábito que nós temos de subdividir as coisas. Então, quando você fala mente, ok, tem a mente, daí a mente tem buddhi, tem ahankara, tem manas, e aí manas, eles vão tipo subdividindo num formato espiral até o infinito, parece, para cada coisa, para o corpo, para a mente, para as emoções, para cada postura, para ir cada vez mais descobrindo sobre essas coisas. Só que a diferença, dentro da nossa compreensão, que eu fui vendo nesse tempo de estudo, é que quando a gente, enquanto educadores físicos, por exemplo, pensamos, se um aluno chega para vocês, eu estou com uma dor no joelho, professor. A nossa tendência, tem até especialistas de joelho, uma pessoa que entende tudo, absolutamente tudo de joelho. Ou você é um educador físico que trabalha de forma a curar lesões de tornozelo e trabalha, sei lá, num time de futebol e você sabe que você é o melhor cara para curar tornozelo, você entende tudo sobre o tornozelo. Os indianos, quando você vai falar corpo, emoção, mente ou espírito, eles vão ter também esse nível de minúcia de dividir as coisas para compreender elas. Mas eles nunca vão perder o contexto geral no qual aquilo está inserido. Então, quando eu falo quadríceps, por exemplo, estou falando lá dos 4 músculos da frente da coxa. Nós, aqui do Ocidente, vamos separar esses músculos e vamos botar uma lupa e entender cada vez mais e mais e mais e mais e mais sobre esses músculos, a relação desses músculos, o nível de sódio, potássio, blá, 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 mitocôndria. Mas a gente tende a pensar, de fato, que o quadríceps existe, no sentido de que, nossa, existe um músculo chamado, ou existem 4 músculos chamado quadríceps. E você esquece que ele, na verdade, não tem um ponto onde termina exatamente e começa uma outra coisa. Você tem um sistema muscular e você só separou para entender um pouco mais sobre aquilo. Mas a gente, nessa separação, eu digo em todas as áreas do crescimento, a gente tende a entender muito sobre o que a gente restringe, mas a gente tende a perder o contexto geral. Então, se alguém que está com dor no joelho, como eu mencionei antes, está com dor no joelho, a pessoa vai lá e olha para aquele joelho com uma lupa, entende tudo sobre aquele joelho, mas esquece que essa dor no joelho vem porque ele está pisando errado. Esquece do pé, esquece da relação com a gravidade, esquece do tempo, esquece do clima, esquece como que essa pessoa dorme, esquece o que ela está comendo, entende? Então, o primeiro ponto para a gente entender essa perspectiva do yoga e das medicinas e das terapias orientais é entender que eles, por mais qual que seria a palavra, subdividam o corpo, a mente em várias mini estruturas e vão separando para compreender mais, eles nunca perdem a consciência do todo. E o corpo humano, dentro da perspectiva do yoga, ele nunca vai estar separado do restante dos elementos que nos compõem enquanto seres humanos. Então, o corpo, como a gente diria aqui no Ocidente, o Sharira, chamada Annamaya, é literalmente o corpo de alimento.
Então, é a fase mais grosseira da nossa percepção dos sentidos. E por isso que a prática de yoga geralmente se inicia com o corpo. Porque a nossa mente é tão agitada e é tão distraída, e é tão pouco sensível, é tão externalizada, a gente é tão sobrecarregado com estímulos externos, que a nossa percepção do nosso mundo interno, que eu disse que é o ponto principal de investigação do yoga, ela é quase nula. A maioria das pessoas, eu falo pela experiência que eu tenho com os meus alunos, quando chegam para iniciar uma prática, eles estão tão fora de si, fora do corpo, que a primeira coisa, ó, sinta que tem uma roupa tocando o seu corpo. Sinta que existe uma respiração acontecendo, sinta a gravidade. Sabe? Você está vivo, você sabe a cor. Se você vai para casa, você sabe a cor da parede, do lugar que você estava. A gente está totalmente dissociado, porque a nossa mente está cada vez mais para fora. E hoje, com celulares e coisas assim, ainda mais, porque a gente não tem momentos de silêncio, né? Você está no celular, você está no elevador, vai esperar o elevador, você não para e percebe o local, se percebe, nossa, eu estou agitado. Não, qualquer mínimo sinal de tédio, a gente já pega uma tela e tem um infinito mundo de possibilidades naquela tela. Isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais afastado de nós mesmos, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, o processo é puxar, trazer essa rédea de volta. Isso se inicia, na maior parte dos casos, no corpo, porque é o mais fácil de perceber. Se eu chego para um aluno e falo, olha, perceba como estão as suas emoções, sua mente está agitada, você não consegue ter esse nível de sutileza de perceber como estão os seus pensamentos. Se os seus pensamentos e a história, a narrativa que você está criando na tua cabeça está te fazendo mal, essa historinha é uma historinha que você, como personagem, está sendo denegrido por si mesmo, ou se é uma historinha boa. Você está tão envolvido que você não percebe esse processo. Então, se inicia no corpo. Mas a gente não inicia no corpo dissociado do resto, como eu disse antes. A gente inicia no corpo só porque é mais fácil perceber o corpo. E aí, através disso, você vai falar, olha, se eu vou fazer um movimento assim, numa prática de yoga, eu faço o movimento junto com a minha respiração. Por quê? Eu começo a integrar, começo a puxar as rédeas e voltar para o centro. Então, essa respiração que estava ofegante, fruto de, por exemplo, uma emoção que não foi totalmente integrada, ela gerou um padrão respiratório. Essa respiração está gerando um efeito fisiológico. O teu corpo está ali e a sua mente está em outro lugar. Ou seja, o aluno chega todo desmembrado para a prática. E o processo de yoga é, opa, vamos buscar todos esses elementos que te compõem enquanto ser humano, corpo, emoção. A gente tem o que a gente chama de ki ou prana, que é o sistema energético, o nível de vitalidade, que é interferido pela sua alimentação, pelas pessoas que você se relaciona, pelo ambiente que você está, por tudo isso. E você começa a integrar essa mente que está para lá e para cá, no futuro, no passado, esse corpo que está insensível, essas emoções que estão sem ser percebidas, você começa a trazer tudo para o centro. Então, percebo o meu corpo, cada movimento que eu faço é com uma respiração, e a minha mente fica conectada ao som da respiração, fica conectada às instruções do professor, fica conectada às sensações físicas. Se você consegue, com a prática, e refinando esse olhar, você vai realmente tendo um processo de autotransformação. Porque daí você começa a perceber que às vezes o seu sofrimento, a sua tristeza, sua angústia, sua felicidade, o que seja, é fruto de um movimento mental automático do qual você não se dá conta. Mas até você chegar a ter essa percepção de se dissociar do pensamento e daquilo que está te gerando sofrimento, você inicia no mais grosseiro, que é o corpo. Então é por isso que a prática física do yoga é importante, mas ela só é yoga de fato dentro dessa percepção do que eu disse antes, desta integração e dessa interdependência, essa inter-relação de todas as camadas que nos compõem. Que aí vai incluir o seu alimento, o seu corpo, o seu nível de energias e emoções, a sua mente e o seu ser mais profundo, que é a busca final do yoga. Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas eu tive que dar essa volta para a gente entender que quando a gente fala corpo, a gente vai dentro... Me desculpe se eu falar alguma besteira relacionada ao campo de vocês, de educação física, ou pilates, ou coisa assim, mas eu acredito que quando a pessoa vai buscar uma atividade física, ela está realmente com foco no corpo, e ela não pensa assim, ó, se eu vou fazer, sei lá, academia e vou fazer esse movimento aqui, eu não penso onde está minha respiração. Eu não penso, exalo quando trouxer sei lá, o ferro, e inspiro quando estico. Eu não penso nisso. A minha mente pode estar lá assistindo a televisão na academia,
né? E eu fazendo ali de uma forma totalmente automática, como se o corpo fosse o meu servo. Então, essa é uma mudança, é uma diferença de perspectiva muito grande. Talvez seja a maior que eu possa contribuir para vocês hoje. O yoga não enxerga o seu corpo no seu servo. Ou seja, eu me alimento de qualquer forma, o corpo que lide, o corpo que lute, né? Tem até isso. Então, eu vou lá e bebo um monte e faço isso por 5 dias direto, 7 dias direto e sobrecarrego o corpo e aí eu estou fazendo academia, vai lá, fica forte, fica forte. Não. A relação do corpo, a visão do yoga, do corpo o corpo é seu amigo. Então, se tem um dia que por algum acaso você, sei lá, você vai celebrar e você vai, sei lá, para uma formatura e você fica até 6 horas da manhã e você bebe um monte, você come um monte de doce e, sei lá, você exige do seu corpo, ok, isso é ótimo acontecer às vezes, é importante para nós isso também. Mas daí no outro dia, um yogi ou alguém que estuda yoga vai pensar assim, nossa, ontem esse corpo, ele foi muito exigido e ele se segurou para que eu pudesse celebrar, para que eu pudesse aproveitar essa formatura e ser feliz com os meus amigos. Mas eu sobrecarreguei ele, eu sobrecarreguei cada um desses sistemas. E ele acordou com uma dor de cabeça, com fadiga. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou negar essas experiências de prazer da vida. Mas no outro dia, talvez seja bom eu fazer um jejum, talvez seja bom eu comer um pouco menos, talvez seja bom eu cuidar desse corpo, porque ele é meu amigo. Entende? Então, existe essa visão diferente. Nunca você vai tratar do corpo como se ele fosse só uma máquina ao seu dispor. Você vai olhar com muita gratidão, com muita reverência a esse sistema que nos permite estar vivos. Então, resumindo, o corpo no yoga tem 2 aspectos. O primeiro é essa porta de entrada para um refinamento da sua sensibilidade a esse mundo interno. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é esse olhar que vai ser por longo prazo de uma amizade com esse corpo para que ele seja uma base firme, para que na medida em que você envelhecer, e a sua mente, geralmente acontece, nem sempre, se amadurecer, então você chega aos 50 anos, 60 anos, 70 anos, talvez você não tenha tantas demandas lá com seus filhos, com o seu trabalho, com o seu campo profissional, com a construção da vida, com casa, etc. Talvez você já tenha construído isso e a sua mente no processo de dificuldades da vida se tornou um pouco mais madura, mais clara, você tem mais experiência em geral. E aí, quando você chega nessa idade, 50, 60 anos, dentro dessa filosofia, dentro dessa visão, o teu corpo deve ser um auxiliar. Então, você está naquele momento que você não tem tantas responsabilidades, você já criou os seus filhos, ou, sei lá, a escolha que você tiver de vida, e a sua mente tem mais experiência, e você começa a refletir sobre o processo de morte, sobre o processo de abandono dessa vida, que é algo que a gente deve refletir. E aí esse corpo, ao invés de ser algo que seja só um problema para você, porque você não cuidou dele, você tratou como um escravo das suas vontades durante toda a vida, ele não vai te apoiar lá, porque ele não é igual um carro que você troca quando ele está velho, né? Você cuidou dele durante toda essa vida, quando você tiver uma mente mais madura e experiências mais integradas da vida, o corpo vai ser um apoio para esse processo de morte, para esse processo final de reflexão mais profunda de vida. Então, esse é o contexto no qual o corpo, né, e aí o corpo dentro dessa visão de que todas as coisas se interdependem, né, a mente, as emoções estão sempre se influenciando, ele tem esses 2 pontos, essas 2 raízes dentro da prática de yoga. A parte de ser um amigo, um auxiliar e uma base para a nossa longevidade, para quando a nossa mente se amadurece, a gente tem uma boa base, um bom suporte para refletir sobre as coisas mais importantes quando chegar esse momento. Não.